Olá, conselho do perito! Olha só, vou te ensinar hoje como que você vai ajudar o advogado a não cometer alguns erros técnicos nas peças iniciais do processo. Primeiro eu quero abrir esse vídeo dizendo assim, ó, que o advogado é um profissional completamente independente e ele não precisa da gente. Nós, nesse mercado, nós vestimos as sandálias da humildade e colocamos humildemente o nosso trabalho a serviço do profissional do direito, mas eles não precisam da gente para nada. Mas, como muitas ações que a gente trabalha, seja no âmbito trabalhista, previdenciário, securitário, criminal, fazenda pública, não importa, passam por discussões técnicas, é nesse momento que nós atuamos e ajudamos o advogado aí a otimizar o tempo e também aumentar a taxa de sucesso das ações. Inicialmente eu quero falar o que é a peça inicial para quem chegou agora no vídeo aqui ou quem está pegando esse canal no meio do caminho. A peça inicial é o documento que dá o start no processo judicial. Ela tem vários sinônimos: peça inaugural, peça umbilical, peça embrionária, enfim, tem vários nomes aí para a peça inicial, mas o mais comum é a peça inicial. É a peça, ou seja, o documento que dá o start no processo. Então, ali estão todas as razões do autor de fazer o pedido. De fazer o pedido de indenização, o pedido de direito. Então, nessa peça vai ter vários elementos da legislação, elementos do direito e vão ter elementos técnicos também. O que acontece? Tanto na área previdenciária quanto na área trabalhista, existem alguns tipos e alguns momentos que o advogado, ao fazer o pedido, ele não se atém ou ele não tem o conhecimento necessário para escolher, por exemplo, quais serão os argumentos do pedido. Então o paciente lá tem algum problema de coluna, algum problema no ombro, algum problema cervical, não importa. E quando ele vai enumerar os pedidos ali, o que ele está dizendo, olha, a pessoa não consegue mais trabalhar porque ela tem esse problema de coluna, ou ela não consegue mais desenvolver o trabalho dela porque ele tem esse problema de ombro, ou ela tem essa doença ocupacional, ou seja, a doença tem origem no trabalho e a doença é X. E ele não observa adequadamente o CID que ele está solicitando. E é muito comum, até bem mais do que a gente imagina, o advogado fazer uma bela peça inicial, ou seja, do ponto de vista do direito ela está perfeita, só que lá na hora de fazer o pedido ele apoia todos os pedidos dele num CID de sintoma. Então assim, ele usa um CID, por exemplo, lumbago com ciática. Lumbago com ciática não é doença, é sintoma. Cervicalgia não é doença, é sintoma. Cervicobraquialgia não é doença, é sintoma. Dor generalizada, sintoma. E aí ele faz toda a peça e ela está apoiada no sintoma. O que vai acontecer com esse processo? Ele vai correr tudo. Quando ele chegar na perícia, o perito vai dizer, não, a pessoa pode trabalhar, ela só tem sintoma. Sintoma todo. Nós pegar 10 pessoas na rua e parar e perguntar se tem dor nas costas, 7 vão dizer que tem. E isso é um erro crasso que acontece com muita frequência. Eu mesmo já fiz perícia ergonômica, por exemplo, no local de trabalho, onde a queixa do indivíduo era lumbago com ciática, ou seja, dor lombar que irradia para a perna. E aí chegou na hora da perícia de saúde, foi constatado que não tinha relação com o trabalho, porque era só um sintoma. Então esse é um erro muito comum. E nós, como jurisconsultores, nós temos o dever de orientar o advogado da melhor forma em relação aos documentos que ele vai usar no processo. Então, a auditoria documental é muito importante, ou seja, a gente tem que receber todos os documentos, analisar esses documentos, verificar quais são as doenças de base daquele indivíduo e quais doenças de base promovem mais incapacidades, mais deficiências. É esse o nosso papel. E dizer para ele, olha, a gente analisou aqui e você só tem CID que não causa incapacidade ou não causa deficiência, ou CID só de sintoma, ou elemento só que aponta para sintoma. Então a gente precisa melhorar os nossos argumentos técnicos. É esse momento que o jurisconsultor faz toda a diferença. Então a gente faz a auditoria documental,
A gente organiza, classifica, descarta e solicita documentos. Organizar, descartar o que não serve, solicitar. Quantas vezes eu faço solicitação? Eu tenho parceiros médicos, onde eu digo, olha, esse cliente ele precisa atualizar o diagnóstico. O diagnóstico dele não está atualizado. Ah, vai começar aquele papo, porque o diagnóstico, não sei o que, o fisioterapeuta faz diagnóstico. Sim, faz, mas quanto mais informação multidisciplinar o paciente tiver, melhor. É isso que a gente tem que pensar no paciente. O que é bom para ele? Ter um laudo médico? Claro que é bom, é excelente, né? Então a gente tem que levar para esse lugar de organizar os documentos, solicitar os documentos. E depois que a gente faz isso, nós também devemos passar isso para o advogado. Olha, aqui nós estamos com muitos pontos fracos da ação. A ação está com diversos pontos fracos. Não tem nenhum ponto forte, porque está tudo apoiado em sintoma. E aí nós orientarmos ali da melhor forma. Esse é um dos grandes diferenciais. Inclusive, quando eu faço defesa para empresas, por exemplo, que eu estou do outro lado, eu ajudo a fazer a peça contrária à inicial, que é a contestação. A peça inicial é a peça que dá o start no processo, o autor faz a peça inicial, e o réu, que é quem recebe a ação, ele tem que fazer uma contestação. Nessa contestação, às vezes eu analiso lá, a peça está cheia de sintomas, eu disse, olha, não tem qualquer relação com o trabalho, porque nem doença a pessoa tem. Não tem nenhuma doença. Ela tem sintomas, e sintomas, com um remedinho pode ser que passe. Então, galera, a peça inicial, a partir da nossa análise, do ponto de vista técnico, é super, super importante. E esse é um trabalho que a gente faz com muita propriedade e que ajuda muito o advogado. E se você trabalha com fisioterapia forense e não sabe fazer uma viabilidade de ação, você precisa se capacitar mais, estudar mais. É muito importante você saber a viabilidade da ação, organizar isso para o seu parceiro advogado para que ele tenha mais sucesso e o seu paciente também. Isso são coisas que eu trato de uma forma muito profunda na minha capacitação no CZP. A gente tem um módulo inteiro de viabilidade para realmente você entender os pontos fortes e pontos fracos da ação para de fato você poder ajudar o advogado e o cliente e para você ter mais e mais e mais trabalho nessa área. Então, se você quer se transformar num fisioterapeuta forense de excelência, conta comigo. Eu posso te ajudar. Dá um joinha, um coraçãozinho, comenta, compartilha. Valeu! Fui!